Ben-Hur falava baixo ao telefone, até perder o controle. Eu preciso de uma noiva até amanhã. Amanhã, até às 18 horas. Sônia parou no corredor com as toalhas nos braços. Em 3 anos naquela casa, nunca tinha visto ele desesperado. E pela primeira vez, ele parecia um homem comum, sem saída. A ligação foi encerrada. Ben-Hur respirou fundo, depois o som de algo quebrando. Um copo jogado contra a parede. Sônia congelou no corredor, com as toalhas nos braços. 3 anos trabalhando naquela casa. 3 anos invisível. Mas agora, pela primeira vez, ela tinha algo que Ben-Hur não tinha. Tempo. Sônia voltou para a sala, bateu na porta do escritório e entrou antes que ele respondesse. Ben-Hur estava de costas, olhando pela janela, com as mãos nos bolsos. Virou o rosto de lado quando a ouviu entrar. Não é hora, Sônia. Eu ouvi a conversa. Ele se virou completamente, o rosto rígido. Estava escutando atrás da porta. A porta estava aberta. Sônia cruzou os braços. E você estava gritando. Ben-Hur fechou os olhos e passou a mão pelo rosto. Saia, por favor. Eu posso resolver seu problema. Ele abriu os olhos e a encarou. Pela primeira vez em 3 anos, realmente a viu. O quê? Você precisa de uma esposa até amanhã. Eu preciso de dinheiro. Sônia manteve a voz firme. Podemos fazer um acordo. Ben-Hur deu um passo à frente, como se não tivesse certeza de que tinha ouvido direito. Você está falando sério? Completamente. Você sabe o que está propondo? Sei. Um acordo por 1 ano. Eu finjo estar do seu lado. Você resolve o seu problema. No fim, eu sigo a minha vida com o que combinamos. Sônia ergueu o queixo. Simples assim. Ben-Hur ficou em silêncio, estudando o rosto dela. Sônia conhecia aquele olhar. Era o olhar de alguém calculando se valia a pena. Não é tão simples. Se alguém perceber que isso não é real, eu perco tudo. E você se envolve nisso comigo. Sônia sentiu o estômago gelar, mas não desviou os olhos. Ninguém vai descobrir. Você tem certeza disso? Tenho, porque eu preciso desse dinheiro tanto quanto você precisa da herança. Ben-Hur deu um sorriso amargo. Então estamos empatados. Por que você faria isso? Porque eu tenho 2 filhos, uma casa alugada que está prestes a ser retomada e uma conta no banco que não chega nem perto do que eu preciso. Ela não desviou os olhos. E por que você não tem outra opção? Ele deu um sorriso amargo. Você é direta. Você tem até amanhã. Não dá tempo de ser outra coisa. Ninguém pode saber que é combinado. Ninguém. Vamos viver juntos, aparecer em público, manter as aparências. Ele se levantou e foi até o armário pegando uma pasta. Tudo fica combinado. 1 ano. Depois, cada um segue a própria vida. Você recebe o que ficou combinado. E durante esse ano, você continua sendo quem sempre foi, só que agora, com uma aliança no dedo. Sônia engoliu seco. Era mais do que tinha imaginado. Morar ali, fingir. 1 ano inteiro. Eu aceito. Ben-Hur estendeu a mão. Então temos um acordo. Sônia apertou a mão dele. A pele era fria, o aperto firme. Quando soltou, Ben-Hur já estava pegando o telefone. Vou ligar para o Dr. Álvaro. Amanhã a gente resolve isso. E amanhã mesmo você vai estar do meu lado. Ele discou o número sem olhar para ela. Pode ir, preciso resolver isso. Sônia saiu do escritório e fechou a porta atrás de si. Ficou parada no corredor, olhando para a própria mão. Ainda sentia o aperto dele. Tinha acabado de aceitar 1 ano que não queria viver. E a única coisa que conseguia pensar era: será que 300 mil era suficiente para pagar o preço de fingir ser alguém que ela nunca seria? Do outro lado da porta, Ben-Hur desligou o telefone e ficou olhando para o vazio. Tinha acabado de transformar uma pessoa em solução. E a única coisa que conseguia pensar era:
O que seu pai diria se soubesse? Sônia acordou às 5 da manhã, como sempre. A diferença é que hoje não era um dia como sempre. Tomou banho, vestiu a roupa mais formal que tinha, uma calça preta e uma blusa branca, e olhou para o reflexo no espelho do banheiro minúsculo da casa alugada. Parecia a mesma de sempre, mas não era. Na cozinha, os filhos ainda dormiam. Lucas, de 9 anos, e Amanda, de 6. Sônia preparou o café, deixou o pão na mesa e escreveu um bilhete. Mãe voltou mais tarde. Comam direitinho. Beijo. Guardou o bilhete debaixo da xícara de Lucas e saiu sem fazer barulho. O ônibus estava lotado. Sônia ficou de pé, segurando a bolsa contra o peito, pensando no que ia assinar. 1 ano. Um valor que mudava a vida. Depois, liberdade. Parecia simples quando Ben-Hur falou. Agora, no ônibus apertado, com o cheiro de suor e o barulho do motor, parecia outra coisa. Parecia mentira grande demais para caber na vida dela. Desceu 3 pontos antes, como sempre fazia, e caminhou até a mansão. O portão estava aberto. Ben-Hur a esperava na sala, de terno cinza, com uma pasta na mão. Pontual. Ele olhou para ela de cima a baixo. Em 1 hora a gente resolve tudo. Antes disso, precisamos alinhar algumas coisas. Sônia entrou e fechou a porta. A casa estava silenciosa demais. Cadê o Dr. Álvaro? Vem daqui a pouco, mas antes precisamos alinhar algumas coisas. Ben-Hur apontou para o sofá. Senta. Ela sentou. Ele ficou de pé, como se estivesse dando uma palestra. É simples. 1 ano juntos. Você mora aqui, usa meu sobrenome, aparece comigo quando for preciso. E isso fica só entre nós. Ninguém pode saber, nem seus filhos. Sônia sentiu o peito apertar. Como assim, nem para os meus filhos? Se eles souberem, vão contar para alguém. Diga que foi rápido, nos apaixonamos e decidimos casar. Simples assim. Eles vão perguntar por que nunca falei de você. Diz que era segredo. Diz que tinha medo de estragar. Ele deu de ombros. Você é adulta, Sônia. Sabe o que fazer. Ela apertou os punhos. Não gosto de mentir para os meus filhos. Prefere voltar atrás. Ben-Hur não desviou os olhos. Então escolhe. Sônia ficou calada. Ele tinha razão. E isso doía mais do que devia. A campainha tocou. Ben-Hur foi até a porta e voltou com o Dr. Álvaro, um homem de uns 60 anos, de óculos redondos e pasta de couro. Bom dia, senhora. Ele cumprimentou Sônia com um aceno. Vamos direto ao ponto, se me permite. Abriu a pasta e tirou alguns papéis. Colocou na mesa de centro. Isso serve para garantir que ninguém saia perdendo. Quando tudo terminar, cada um segue a própria vida. E se ele não cumprir? Não é do perfil do Ben-Hur. Sônia olhou para Ben-Hur. Ele estava de braços cruzados, o rosto fechado. Você vai pagar? Vou. A resposta veio seca. Não tenho motivo para não pagar. Então eu topo. Sônia passou os olhos pelo papel e fez o que precisava ser feito. Ben-Hur confirmou em silêncio. O Dr. Álvaro guardou tudo na pasta. Daqui a pouco resolvemos o resto. Ele fechou a pasta. Estejam prontos. Sônia não respondeu. Quando o advogado saiu, Ben-Hur falou. Vai ter que parar de me chamar de Senhor Ben-Hur. Ele colocou o copo na mesa. A partir de hoje, sou só Ben-Hur. Ou marido, se alguém perguntar. Marido. Sônia repetiu a palavra, testando na boca. Parecia estranha. E você vai ter que parar de usar essa roupa. Ele apontou para a blusa dela. Vou te levar numa loja. Precisa de um vestido para o casamento. E depois, roupas novas. Não pode parecer que veio da cozinha. Sônia sentiu o rosto esquentar. Eu vim da cozinha, mas agora não vem mais. Ben-Hur pegou as chaves do carro. Vamos, temos 3 horas. Eles foram até uma loja no centro. Ben-Hur ficou do lado de fora enquanto uma vendedora levava Sônia para o provador. Ela experimentou 5 vestidos antes de escolher um branco simples, sem renda, sem brilho.
Quando saiu do provador, Ben-Hur olhou e acenou. Serve. A vendedora sorriu. O noivo está nervoso, né? Casamento hoje? Sônia hesitou. Ben-Hur respondeu por ela. Hoje mesmo. Não deu tempo de fazer festa grande. Que romântico. A vendedora suspirou. Casamento relâmpago. Aposta que foi amor à primeira vista? Ben-Hur olhou para Sônia. Algo assim. No caminho de volta para a mansão, nenhum dos dois falou. Sônia segurava a sacola com o vestido no colo, olhando pela janela. Ben-Hur dirigia com as duas mãos no volante, o rosto tenso. Quando estacionou na garagem, ele desligou o motor, mas não saiu do carro. Ficou olhando para frente. Sônia. O quê? Você tem certeza disso? Ela virou o rosto para ele. Você está perguntando isso agora? Estou. Sônia respirou fundo. Se eu disser que não tenho certeza, você cancela tudo? Ben-Hur não respondeu. É o que eu pensei. Ela abriu a porta do carro. Então não importa se tenho certeza ou não. A gente já passou do ponto de voltar. Saiu e fechou a porta. Ben-Hur ficou sentado, sozinho, olhando para o volante. Ela tinha razão. Eles já tinham passado do ponto de voltar. Pouco depois, tudo foi resolvido. A cerimônia foi rápida, sem flores, sem convidados, sem música. Só eles dois e algumas pessoas que precisavam estar ali. Quando o responsável perguntou se Ben-Hur aceitava Sônia como esposa, ele disse aceito, olhando para a parede. Quando perguntou se Sônia aceitava Ben-Hur como marido, ela disse aceito, olhando para as próprias mãos. Trocaram alianças, simples, de ouro branco, compradas 1 hora antes. Pouco depois, tudo estava acertado. Do lado de fora, o ar parecia mais pesado do que antes. Nenhum dos dois sorriu para a foto. Sônia entrou na mansão carregando uma mala velha e uma sacola com roupas dos filhos. Ben-Hur estava no escritório, ao telefone, resolvendo alguma coisa da empresa. Nem levantou os olhos quando ela passou. A empregada que trabalhava aos sábados, Dalva, parou no corredor e ficou olhando para Sônia com a boca aberta. Sônia, o que você está fazendo aqui com mala? Sônia hesitou. Era a primeira mentira. Eu casei com o Ben-Hur. Dalva arregalou os olhos. Casei? Com o patrão? É. Desde quando vocês... Faz um tempo. Sônia desviou o olhar. A gente preferiu manter em segredo. Dalva cruzou os braços, desconfiada. Segredo? Sônia, eu trabalho aqui há 5 anos. Nunca vi vocês conversando além do bom dia. Pois agora viu. Sônia ergueu o queixo. Desculpa não ter contado antes, mas agora eu moro aqui. E... Você continua trabalhando normal. Dalva deu um sorriso torto. Você virou patroa, né? Sônia engoliu seco, não sabia o que responder. Não mudou nada, Dalva. Continua tudo igual. Igual com você morando no quarto dele? Dalva soltou uma risada sem humor. Tá bom, Sônia. Tá bom. Virou as costas e foi embora. Sônia ficou parada no corredor, com a mala na mão, sentindo o peso da mentira apertar o peito. Subiu a escada até o 2º andar. Ben-Hur tinha mostrado o quarto de hóspedes na noite anterior, mas agora, parada na porta, Sônia percebeu que aquilo era oficial. Ela ia morar ali. 1 ano inteiro. Colocou a mala em cima da cama e sentou na beirada. O quarto era 3 vezes maior que a sala da casa alugada. Tinha banheiro próprio, closet, uma janela enorme com vista para o jardim. Tudo limpo, arrumado, sem vida. Sônia tirou o celular e ligou para a vizinha que estava cuidando dos filhos. Alô, dona Cida, sou eu. Pode trazer o Lucas e a Amanda daqui a pouco? Vou mandar o endereço. Tudo bem com você, filha? Você parece estranha. Tá tudo bem, só tive uma mudança. Vou explicar quando a senhora chegar. Desligou antes que dona Cida fizesse mais perguntas. 2 horas depois, a campainha tocou.
Sônia desceu correndo e abriu a porta. Lucas e Amanda estavam com os olhos arregalados, olhando para a casa como se fosse um castelo. Mãe, que lugar é esse? Lucas perguntou. É onde a gente vai morar agora. Amanda segurou a mão de Sônia. Para sempre. Por um tempo. Sônia se abaixou e olhou nos olhos da filha. Vocês vão gostar. Tem quarto grande, jardim. E quem é o dono? Lucas franziu a testa. Sônia respirou fundo. O dono é meu marido. Lucas ficou paralisado. Seu o quê? Meu marido. Sônia sentiu a garganta apertar. A gente casou hoje. Casou? Amanda começou a chorar. Mas eu queria ir no casamento. Foi rápido, amor. Não deu tempo de fazer festa. Lucas deu um passo para trás. Você casou com um homem que a gente nem conhece? Vocês vão conhecer agora. Ele é legal. Sônia odiou a própria voz, fraca, insegura. Cadê ele? Antes que Sônia respondesse, Ben-Hur apareceu no topo da escada. Desceu devagar, de mãos nos bolsos, com a mesma expressão fechada de sempre. Lucas e Amanda ficaram mudos. Oi! Ben-Hur parou na frente deles. Vocês devem ser o Lucas e a Amanda. Lucas não respondeu. Amanda se escondeu atrás da mãe. Ben-Hur olhou para Sônia. Eles sabem. Acabei de contar. E eles estão assustados. Sônia passou a mão no cabelo de Amanda. Vai levar um tempo. Ben-Hur assentiu. Eu entendo. Ele olhou para Lucas. Seu quarto fica no segundo andar. Tem videogame, se você quiser. E você, virou para Amanda, tem uma cama com dossel. Sua mãe escolheu. Sônia arregalou os olhos. Ela não tinha escolhido nada. Ben-Hur percebeu o olhar e deu um meio sorriso. Eu escolhi pensando no que você escolheria. Lucas continuou calado. Amanda saiu de trás da mãe e deu um passo na direção de Ben-Hur. Tem dossel mesmo? Tem. Rosa, com estrelinhas. Eu posso ver? Ben-Hur acenou. Claro. Amanda subiu a escada correndo. Lucas ficou parado, olhando para o chão. Depois, olhou para Ben-Hur e falou, baixo. Senhor Ben-Hur. Ben-Hur olhou para ele. Só Ben-Hur. Não precisa de senhor. Lucas desviou os olhos e subiu a escada sem dizer mais nada. Sônia ficou sozinha na sala. Sentou no sofá e cobriu o rosto com as mãos. Não chorou. Não podia. Ben-Hur desceu de novo, com uma garrafa de água na mão. Ele vai superar. Você não sabe disso. Sei. Crianças superam. Ele bebeu um gole. Principalmente quando a vida melhora. Sônia levantou o rosto. Você acha que isso é melhorar? Ben-Hur olhou ao redor, para a casa enorme, para o lustre de cristal, para os móveis de madeira maciça. Você acha que não é? Sônia não respondeu. Naquela noite, depois de colocar as crianças para dormir, Amanda animada com o quarto novo, Lucas calado e distante, Sônia voltou para o quarto de hóspedes e fechou a porta. Deitou na cama, ainda vestida, olhando para o teto. Tinha 300 mil reais garantidos. Tinha um lugar seguro para os filhos. Tinha comida, roupa, teto. Mas o olhar de Lucas não saía da cabeça. Do outro lado do corredor, Ben-Hur estava sentado na cama do próprio quarto, olhando para a aliança na mão esquerda. Tinha a herança garantida. Tinha cumprido a exigência do pai. Tinha vencido, mas a palavra marido ainda soava falsa na própria voz. E pela primeira vez, desde que tudo começou, ele se perguntou: quanto tempo dá para fingir sem começar a sentir o peso da mentira? A primeira semana foi estranha. Sônia acordava cedo, preparava o café das crianças, levava Amanda para a escola e Lucas para o colégio, e quando voltava, Ben-Hur já tinha saído para a empresa. Eles mal se viam. Até que na sexta-feira, Ben-Hur chegou em casa com um envelope na mão. Amanhã tem jantar. Ele colocou o envelope na mesa da sala. Comemoração de negócio fechado. Vão ter sócios, investidores, gente importante.
Sônia estava no sofá, ajudando Amanda com o dever de casa. Levantou os olhos. E eu preciso ir? Você é minha esposa. Ben-Hur afrouxou a gravata. Claro que precisa. Eu não sei conversar com esse tipo de gente. Não precisa conversar muito. Só sorrir, cumprimentar, ficar do meu lado. Ele pegou um copo de água na cozinha. Comprei um vestido para você. Tá no quarto. Sônia fechou o caderno de Amanda. Você comprou sem eu experimentar? Pedi para a vendedora escolher no seu tamanho. Deve servir. E se não servir? Ben-Hur deu de ombros. Então, a gente compra outro amanhã de manhã. Sônia apertou os lábios. Ele falava como se fosse simples, como se comprar vestido fosse igual a trocar de camisa. Ben-Hur, eu não sei como agir nesses lugares. Ele parou e olhou para ela. Então aprende rápido, porque a partir de agora você vai ter que ir em vários. No dia seguinte, Sônia experimentou o vestido. Era preto, justo, elegante, caía bem, mas ela se sentia deslocada. Olhou para o espelho e viu uma estranha. Ben-Hur bateu na porta do quarto. Posso entrar? Pode. Ele abriu a porta e parou. Ficou olhando para ela por uns segundos. Ficou bom. Eu pareço ridícula. Você parece uma esposa de empresário. Ele entrou e ajeitou a gola do próprio terno. É exatamente o que você precisa parecer. Sônia virou de frente para ele. E como eu finjo que sei estar ali? Você não finge. Você só fica quieta e observa. Ben-Hur pegou um colar fino de prata que estava em cima da cômoda. Vira. Vou colocar isso. Sônia virou. Sentiu as mãos dele colocando o colar, frias e firmes. O toque durou segundos, mas pareceu mais longo. Pronto. Ele deu um passo para trás. Agora sim, eles foram de carro. No caminho, Ben-Hur deu instruções. Se alguém perguntar como nos conhecemos, você diz que trabalhava para mim e nos aproximamos aos poucos. Não inventa detalhe. Quanto menos falar, melhor. E se perguntarem por que foi tão rápido, você diz que quando é certo não precisa esperar. Sônia olhou pela janela. Você já tem tudo planejado. Tenho que ter. Qualquer deslize e as pessoas vão desconfiar. E daí? Qual o problema de desconfiarem? Ben-Hur apertou o volante. O problema é que, se alguém descobrir que é combinado, tudo desanda. Meu pai deixou isso como condição. Se der errado, eu perco tudo. Sônia sentiu o estômago revirar. Você não tinha me contado isso. Não precisava, você já tinha aceitado. Mas agora eu sei que se algo der errado, você me arrasta junto. Ben-Hur não respondeu. Chegaram ao restaurante. Era um lugar chique, com manobrista, tapete vermelho e lustres enormes. Sônia saiu do carro e respirou fundo. Você vai ficar bem. Ben-Hur ofereceu o braço. Só segue meu ritmo. Ela segurou o braço dele e entraram juntos. A sala estava cheia. Homens de terno, mulheres de vestidos caros, risadas ensaiadas, taças de vinho. Sônia sentiu todos os olhares virando para ela. Ben-Hur, um homem de uns 50 anos, veio cumprimentá-lo. Pensei que você não viria e trouxe companhia. Que surpresa! Essa é minha esposa, Sônia. Ben-Hur colocou a mão nas costas dela. Sônia, esse é o Marcelo, sócio da empresa. Marcelo apertou a mão de Sônia com força. Esposa? Ben-Hur, você nos escondeu isso muito bem. Foi rápido. Ben-Hur sorriu, mas o sorriso não chegou nos olhos. Quando você sabe, você sabe. E como vocês se conheceram? Sônia hesitou. Ben-Hur respondeu por ela. Ela trabalhava comigo. Nos aproximamos e... o resto é história. Marcelo soltou uma risada. Trabalhava? Que sorte a sua, Sônia. Subir de cargo assim. Sônia sentiu o rosto queimar, mas manteve o sorriso. Sorte ou não, estou aqui. Marcelo piscou. Gostei dela, Ben-Hur. Tem personalidade. Quando Marcelo se afastou, Ben-Hur se inclinou e sussurrou no ouvido de Sônia. Bem jogado. Eu odeio isso. Eu sei, mas você está se saindo bem.
O jantar foi longo. Sônia sentou ao lado de Ben-Hur, comeu pouco, falou menos ainda. As mulheres na mesa conversavam sobre viagens, spas, reformas de casa. Sônia apenas acenava e sorria. Até que uma delas, loira, de brincos de diamante, olhou para Sônia e perguntou: "E você, Sônia, trabalha com o quê?" Silêncio. Sônia olhou para Ben-Hur. Ele estava conversando com outro homem, não tinha ouvido. "Eu cuidava da casa." Sônia escolheu as palavras com cuidado. "Agora cuido dos meus filhos." A loira ergueu as sobrancelhas. "Ah, você tem filhos? Quantos?" "2. Lucas e Amanda." "Que gracinha! E são do Ben-Hur também?" Sônia sentiu o chão sumir. "Não, são meus, de um relacionamento anterior." A loira tomou um gole de vinho, sorrindo. "Entendi. Então ele aceitou o pacote completo." Sônia apertou o guardanapo debaixo da mesa. "Ele aceitou minha família." "Sim." A loira deu uma risadinha. "Que homem generoso." Ben-Hur virou o rosto na direção delas, cortando a própria conversa. "Desculpa, você falou alguma coisa, Patrícia?" A loira piscou, surpresa. "Eu? Não, só estava conversando com a Sônia." "Então, continue conversando." Ele voltou a atenção para Sônia. Tá tudo bem?" Sônia assentiu, muda. A loira ficou calada pelo resto do jantar. Sônia não respondeu. Ficou olhando para o prato, respirando fundo, tentando não explodir. Quando o jantar acabou e eles voltaram para o carro, Sônia entrou e bateu a porta com força. "Aquela mulher foi horrível." "Qual?" "A loira. Falou como se eu fosse um peso para você." Ben-Hur ligou o carro. "E você liga?" "Claro que eu ligo. Ela me tratou como se eu fosse..." "O quê?" Ben-Hur olhou para ela. "Inferior? Porque para ela você é. E para todos ali também?" Sônia ficou muda. "Então por que você me levou?" "Porque eu preciso de uma esposa. E você topou ser." Ele saiu do estacionamento. "Não importa o que eles pensam, Sônia. Importa o que eles veem. E eles viram você do meu lado. É isso que conta." Sônia virou o rosto para a janela. Ficou em silêncio o resto do caminho. Quando chegaram em casa, ela subiu direto para o quarto e fechou a porta. Tirou o vestido, tirou o colar, tirou os sapatos. Dobrou o vestido com cuidado e guardou no fundo do armário, onde não ia ver todo dia. Sentou na cama e ficou olhando para o espelho. Do outro lado do corredor, Ben-Hur tirou o paletó e a aliança. Abriu a gaveta da mesa de cabeceira. Colocou a aliança dentro. Fechou. Abriu de novo. Pegou a aliança e ficou olhando para ela. Depois, colocou de volta e trancou a gaveta com a chave. Ficou olhando pela janela do quarto, com a chave na mão. 3 meses depois, a rotina tinha se ajustado. Lucas ainda era distante, mas parou de confrontar. Amanda chamava Ben-Hur de tio Ben-Hur e ele não corrigia. Sônia e Ben-Hur dividiam a casa como 2 estranhos educados, cada um no seu canto, cada um na sua vida. Até que numa quinta-feira, o telefone de Ben-Hur tocou às 6 da manhã. Sônia ouviu o toque do quarto dela e levantou. Saiu para o corredor e viu Ben-Hur parado na porta do quarto dele, ainda de pijama, com o celular na mão. O rosto estava branco. "Ben-Hur?" Ele não respondeu. Só ficou olhando para o telefone. "O que foi?" "Minha mãe." A voz dele saiu rouca. "Ela passou mal e foi internada." Sônia sentiu o peito apertar. "Grave?" "Não sei. Minha tia ligou agora. Disse que ela pediu para me ver." Ben-Hur entrou no quarto e começou a se vestir. Sônia ficou na porta. "Você quer que eu vá junto?" Ele parou, segurando a camisa. "Não precisa, mas eu sou sua esposa. Se ela pediu para te ver..." "Sônia, ela não sabe que você existe." Silêncio. Sônia deu um passo para dentro do quarto. "Como assim, não sabe?" Ben-Hur vestiu a camisa e começou a abotoar. "Minha mãe mora em outra cidade. A gente não se fala há anos.
Ela não aprovou as decisões do meu pai, não aprovou a forma como ele tocou a empresa, não aprovou nada. Quando ele morreu, eu não contei para ela sobre o testamento e não contei sobre você. Mas agora ela está no hospital e pode morrer. Eu sei. Ben-Hur pegou as chaves do carro. Por isso eu vou agora. E se ela perguntar por mim? Ben-Hur parou na porta. Ela não vai perguntar. Mas e se perguntar? Ele fechou os olhos e respirou fundo. Então eu falo que você existe. Não vai mudar nada. Sônia cruzou os braços. Ben-Hur, sua mãe está doente. Pode ser a última vez que você vê ela e você vai manter a mentira? Não é mentira, é proteção. Proteção de quê? De decepcionar ela de novo? A voz dele subiu. Minha mãe já me viu falhar em tudo. Não consegui fazer meu pai me respeitar. Não consegui mudar a empresa. Não consegui ser o filho que ela queria. E agora eu casei por interesse, com uma mulher que eu mal conheço, só para manter uma herança que meu pai usou para me controlar até depois de morto. Ele passou a mão no rosto. Eu não quero que ela saiba disso. Sônia ficou calada. Pela primeira vez, viu Ben-Hur quebrado. Não era arrogância, era vergonha. Então me leva junto. Ele olhou para ela. O quê? Me leva junto. Eu finjo ser sua esposa de verdade. Ela não precisa saber que foi acordo. Ela só precisa ver que você não está sozinho. Ben-Hur balançou a cabeça. Você não precisa fazer isso. Eu sei, mas você precisa. Ele ficou parado, olhando para ela. Depois de um longo silêncio, acenou. Então se arruma. A gente sai em 15 minutos. A viagem foi silenciosa. Ben-Hur dirigiu rápido, o rosto tenso, os dedos apertados no volante. Sônia ficou olhando pela janela, pensando no que ia dizer, no que ia fazer. Chegaram ao hospital 2 horas depois. A tia de Ben-Hur estava na recepção, uma mulher de uns 60 anos, magra, de cabelos grisalhos. Ben-Hur. Ela abraçou o sobrinho. Que bom que você veio. Como ela tá? Estável, mas fraca. Os médicos disseram que ela pode ter sequelas. A tia olhou para Sônia. E quem é essa? Ben-Hur hesitou. Essa é a Sônia, minha esposa. A tia arregalou os olhos. Esposa? Desde quando? Faz alguns meses. E você não contou para ninguém? Foi rápido. Ben-Hur desviou o olhar. Não deu tempo. A tia olhou para Sônia de cima a baixo, depois voltou para o sobrinho. Sua mãe sabe? Não. Então vai ser uma surpresa e tanto. A tia apontou para o corredor. Ela está no quarto 312, mas está fraca. Não pode ter emoção forte. Ben-Hur acenou e começou a andar. Sônia seguiu atrás dele. Quando chegaram na porta do quarto, Ben-Hur parou. Sônia, se ela perguntar alguma coisa, só confirma o que eu falar. Não entra em detalhe. Eu sei. Ele abriu a porta devagar. A mãe de Ben-Hur estava deitada na cama com tubos no braço e aparelhos ao lado. O rosto estava pálido, os olhos fechados, mas quando ouviu a porta, abriu os olhos e virou a cabeça. Ben-Hur. Ele foi até a cama e segurou a mão dela. Oi, mãe. Você veio? Claro que eu vim. A mãe olhou para Sônia, que estava parada perto da porta. Quem é ela? Ben-Hur engoliu seco. Essa é a Sônia, minha esposa. A mãe piscou devagar, confusa. Esposa? É. Desde quando você é casado? Faz alguns meses. Eu não contei antes porque foi tudo muito rápido. A mãe ficou olhando para Sônia. Depois, um sorriso fraco apareceu no rosto dela. Venha aqui, menina. Sônia se aproximou. A mãe de Ben-Hur estendeu a mão e Sônia segurou. Você é bonita. A voz dela estava fraca. E parece boa pessoa. Sônia sentiu a garganta apertar. Obrigada. Como vocês se conheceram? Sônia olhou para Ben-Hur. Ele estava tenso. Eu trabalhava para ele. Sônia escolheu as palavras com cuidado.
A gente se aproximou aos poucos. E você ama meu filho? Silêncio. Sônia sentiu o coração disparar. Não esperava essa pergunta. A mãe de Ben-Hur apertou a mão dela. Porque ele precisa de alguém que ame ele de verdade. Não por dinheiro, não por interesse, de verdade. Sônia olhou para Ben-Hur. Ele estava com o rosto virado para o lado, mas ela viu a tensão nos ombros dele. E naquele momento, Sônia teve uma escolha. Podia dizer a verdade. Podia contar que era tudo um acordo, que tudo começou como um acordo. E que não havia amor, só necessidade. Ou podia mentir, mais uma vez, e proteger o que restava dele. Sônia respirou fundo, hesitou, olhou para ele de novo. E só então respondeu, baixo, eu amo. A mãe sorriu. Uma lágrima desceu pelo rosto dela. Então eu posso morrer em paz. Não fala assim, mãe. Ben-Hur voltou a segurar a mão dela. Você vai melhorar. Não vou, filho. Eu sei. Ela fechou os olhos. Mas tá tudo bem. Porque agora eu sei que você não tá sozinho. Ficaram ali por mais meia hora. A mãe de Ben-Hur dormiu. Eles saíram do quarto em silêncio. No corredor, Ben-Hur parou e encostou na parede. Cobriu o rosto com as mãos. Sônia ficou parada, sem saber o que fazer. Depois de um tempo, Ben-Hur baixou as mãos e olhou para ela. Obrigado. Eu só fiz o que você pediu. Não, você fez mais do que isso. Ele desviou o olhar. Você mentiu para proteger uma mulher que você nem conhece. E para proteger a mim. Sônia não respondeu. Ben-Hur deu um passo na direção dela. Por quê? Porque... Sônia hesitou. Porque eu vi o jeito que você olhou para ela. E eu não consegui tirar isso dela. Ben-Hur ficou em silêncio. Depois, acenou. A gente volta para casa. Amanhã eu volto aqui. No caminho de volta, nenhum dos dois falou. Mas algo tinha mudado. Sônia tinha mentido. De novo. Mas dessa vez, não foi pelo dinheiro. E Ben-Hur sabia disso. Quando chegaram em casa, ele parou na porta da sala e olhou para ela. Sônia, o quê? Se você pudesse voltar atrás, você ainda aceitaria o acordo? Sônia ficou parada, pensando na resposta. E percebeu que não sabia mais. Boa noite, Ben-Hur. Subiu a escada sem olhar para trás. Ben-Hur ficou sozinho na sala, olhando para a porta vazia. Tinha feito a escolha irreversível no hospital. Tinha deixado a mãe morrer acreditando numa mentira. E agora, pela primeira vez, ele não sabia se tinha feito a coisa certa. A mãe de Ben-Hur morreu 3 dias depois. Ele voltou para casa no meio da tarde. Entrou sem dizer nada, foi direto para o escritório e fechou a porta. Sônia ouviu o som da tranca. Ficou parada na sala, sem saber se devia bater na porta ou deixá-lo sozinho. Escolheu deixar. As crianças chegaram da escola. Amanda perguntou onde estava o tio Ben-Hur. Sônia disse que ele estava cansado. Lucas não perguntou nada. Só subiu para o quarto. À noite, Sônia fez jantar. Bateu na porta do escritório. Ben-Hur, fiz comida. Nenhuma resposta. Vou deixar um prato na cozinha. Silêncio. Ela deixou o prato coberto e foi deitar. Ficou acordada até tarde, ouvindo o silêncio da casa. Só adormeceu quando viu a luz do escritório se apagar lá pelas 3 da manhã. No dia seguinte, Ben-Hur saiu cedo. Voltou tarde. Não falou com ninguém. Sônia tentou 2 vezes puxar conversa. Ele apenas acenava e desviava. Na terceira noite, ela teve coragem de perguntar: quando é o enterro? Ben-Hur estava sentado no sofá da sala, com um copo de uísque na mão. Olhou para ela, mas não respondeu. Ben-Hur, eu perguntei quando é o enterro. Depois de amanhã. Você quer que eu vá? Não. Mas eu sou sua esposa. As pessoas vão estranhar se eu não... Eu disse não. A voz dele saiu firme. Você não precisa ir. Sônia cruzou os braços. Tá bom. Então eu não vou. Ela virou para sair, mas Ben-Hur falou de novo. Sônia,
Ela parou. Obrigado pelo que você fez no hospital. Sônia virou para ele. Eu só menti, igual você me pediu para fazer desde o começo. Não foi só mentira. Ben-Hur tomou um gole. Você deu paz para ela, e eu não vou esquecer isso. Sônia ficou calada. Depois acenou e subiu. No quarto deitou e ficou olhando para o teto. Tinha dado paz para a mãe dele, mas tinha tirado a paz dela mesma. Porque agora, sempre que lembrava do rosto daquela mulher sorrindo, Sônia sentia culpa. O enterro aconteceu numa manhã fria. Ben-Hur foi sozinho. Voltou no final da tarde, com o terno amassado e o rosto cansado. Sônia estava na cozinha preparando o jantar. Ele entrou, pegou uma garrafa de água na geladeira e ficou parado, olhando para a janela. Como foi? Sônia perguntou baixo. Foi um enterro. Ben-Hur bebeu a água. Minha tia perguntou por você. O que você disse? Que você estava cuidando das crianças. E ela acreditou? Não sei, não importa. Sônia desligou o fogo e virou para ele. Ben-Hur, você está bem? Ele deu uma risada seca. Você se importa? Claro que eu me importo. Por quê? Ele olhou para ela. A gente tem um acordo, Sônia. Não tem sentimento. Então por que você se importa? Sônia sentiu o peito apertar. Porque eu não sou de pedra? Ben-Hur colocou a garrafa na pia. Às vezes eu queria ser. Ele saiu da cozinha. Sônia ficou parada, ouvindo os passos dele subindo a escada. Naquela noite, por volta das 11, Sônia ouviu um barulho vindo do quarto de Ben-Hur. Levantou, abriu a porta do próprio quarto e escutou. Era choro. Baixo, abafado, mas era choro. Sônia ficou parada no corredor com a mão na maçaneta. Podia voltar para o quarto, fingir que não ouviu, deixar ele sozinho, mas não conseguiu. Bateu na porta. Ben-Hur? O choro parou. Vai dormir, Sônia. Posso entrar? Não. Ela abriu a porta mesmo assim. Ben-Hur estava sentado na beirada da cama, com o rosto coberto pelas mãos. Quando viu Sônia entrar, limpou o rosto rápido e virou para a janela. Eu pedi para você não entrar. Eu sei. Sônia fechou a porta atrás de si. Mas eu entrei mesmo assim. Por quê? Porque você está sofrendo e eu não consigo fingir que não vejo. Ben-Hur deu uma risada amarga. Você topou, Sônia. Não tem do que reclamar. Eu finjo ser sua esposa. Não finjo que você não existe. Ele ficou calado. Sônia deu um passo na direção dele. Ben-Hur, você não precisa carregar tudo sozinho. Preciso sim. Sempre precisei. Mas agora você não está sozinho. Ele virou o rosto para ela, com os olhos vermelhos. Tô sim. E você sabe disso. Sônia sentiu a garganta apertar. Então me deixa ficar aqui, só essa noite. Para quê? Porque ninguém merece chorar sozinho. Ben-Hur ficou olhando para ela. Depois acenou. Sônia sentou na beirada da cama, do outro lado. Ficaram em silêncio por um tempo longo, até que Ben-Hur falou, com a voz baixa. Ela morreu achando que eu tinha algo real, que eu tinha amor, que eu tinha conseguido. E você acha que não conseguiu? Eu sei que não consegui. Isso sempre foi um acordo, Sônia, como se sentimento fosse cláusula. E eu aceitei. Então a culpa é dos dois. Ben-Hur passou a mão no rosto. No começo parecia simples. Eu precisava manter o que era meu. Você precisava de segurança. Parecia fazer sentido. E agora? Agora eu tenho a herança e me sinto vazio do mesmo jeito. Sônia ficou calada. Não sabia o que dizer. Ben-Hur deitou na cama, olhando para o teto. Você pode ir, Sônia. Eu tô bem. Não tá. Mas tudo bem, eu fico até você dormir. Ele não respondeu. Sônia ficou sentada ali, na beirada da cama, em silêncio. Aos poucos, a respiração de Ben-Hur foi ficando mais lenta. Ele adormeceu. Ela se levantou devagar, pegou o cobertor que estava dobrado na poltrona e colocou em cima dele. Ficou olhando para ele por um segundo. Parecia menor assim,
mais humano, saiu do quarto e fechou a porta sem fazer barulho. Quando chegou no próprio quarto, sentou na cama e colocou as mãos no rosto. Tinha entrado naquele acordo por dinheiro, por segurança, por sobrevivência. Mas agora, pela primeira vez, estava sentindo outra coisa, e isso a assustava. Do outro lado do corredor, Ben-Hur acordou no meio da madrugada e viu o cobertor em cima dele. Sônia tinha ficado. Tinha ficado mesmo sem precisar, mesmo sem estar no contrato. E pela primeira vez, desde que tudo começou, ele percebeu que tinha começado a precisar dela de verdade. 1 ano depois, Sônia estava na varanda da casa que tinha comprado com o dinheiro do acordo. Não era grande, mas era dela. 3 quartos, quintal pequeno, portão de ferro. Lucas e Amanda tinham um lugar seguro. Ela tinha a escritura no nome, tudo o que tinha pedido desde o começo. Dentro de casa, Amanda brincava com as bonecas. Lucas fazia lição na mesa da cozinha. Tudo normal, tudo no lugar. Mas Sônia olhava para a rua e sentia um vazio que o dinheiro não tinha preenchido. O divórcio saiu 3 semanas depois, sem briga, sem ruído. Ben-Hur cumpriu o que tinha prometido. Ela resolveu tudo, pegou o que era dela e saiu. Não se falaram desde então. Sônia pegou o celular e abriu as mensagens. A última conversa com Ben-Hur era de 2 meses atrás. Preciso que você vá comigo no evento da empresa sexta. Ok. Só isso. Ela trancou o celular e guardou no bolso. Amanda apareceu na porta da varanda. Mãe, posso ligar para o tio Ben-Hur? Sônia sentiu o peito apertar. Não, amor. Por quê? Faz tempo que a gente não vê ele. Porque ele está ocupado. Lucas apareceu atrás da irmã. Ele não vai voltar, Amanda. Amanda virou para ele. Como você sabe? Lucas olhou para a mãe. Não disse nada, só acenou e voltou para o quarto. Sônia abraçou Amanda. Vem, amor, vamos brincar no quintal. Amanda voltou para dentro. Sônia ficou parada, com as palavras presas na garganta. Eu também. Tinha dito sem pensar, mas era verdade. Do outro lado da cidade, Ben-Hur estava sentado na sala da mansão sozinho. A casa estava silenciosa. Dalva tinha ido embora há 2 horas. Não tinha mais ninguém. Só ele, o silêncio e os móveis caros. Ben-Hur olhou para a aliança que tinha guardado numa gaveta. Não usava mais, mas também não conseguia jogar fora. A ligação tinha vindo na semana anterior. Está tudo resolvido. Agora é com você. Ben-Hur tinha tudo. A mansão, as empresas, os imóveis, as contas. Tudo o que o pai tinha deixado. Tudo o que ele lutou para manter. E não significava nada. Ele pegou o celular e abriu as fotos. Rolou até achar uma que tinha tirado sem querer, 6 meses atrás. Sônia na cozinha, rindo de algo que Amanda tinha dito. O cabelo preso, sem maquiagem, de avental. Natural. Ben-Hur olhou para a foto por um tempo longo. Depois, trancou o celular e jogou no sofá. Tinha cumprido a parte dele. Mas tinha perdido a única pessoa que o viu sem a máscara. O telefone tocou. Era a tia. Ben-Hur, como você tá? Tô bem. Mentira. Você tá sozinho naquela casa enorme. Eu gosto de ficar sozinho. Você se acostumou a ficar sozinho. Não é a mesma coisa. A tia suspirou. E a Sônia? Não falam mais? Não. Por quê? Porque acabou, tia. O acordo acabou. Cada um seguiu sua vida. Acordo? A voz da tia ficou confusa. Ah, do que você está falando? Ben-Hur fechou os olhos. Tinha falado demais. Esquece. Ben-Hur Tavares de Albuquerque, você me explica agora o que é isso de acordo. Ele respirou fundo. O casamento não foi o que parecia, tia. A gente fez um acordo por 1 ano. Silêncio do outro lado. Depois, a voz da tia, baixa e dura. Você fez o quê? Eu precisava casar para não perder a herança. E ela precisava de dinheiro. Foi um acordo justo. Justo. Ben-Hur, você enganou sua mãe. Ela morreu achando que você tinha encontrado alguém de verdade.
Eu sei. E você não sente nada por isso? Ben-Hur ficou calado. Ben-Hur? Eu sinto. Sinto todos os dias. A voz dele tremeu. Mas já era tarde demais quando eu percebi. Tarde para quê? Para voltar atrás. A tia desligou sem se despedir. Ben-Hur ficou com o telefone na mão, olhando para a tela apagada. Tinha guardado o segredo por 1 ano e agora tinha explodido. Mas não importava mais, porque a única pessoa que ele queria contar a verdade não estava mais lá para ouvir. 3 dias depois, Sônia estava voltando do mercado quando viu o carro de Ben-Hur parado na frente da casa dela. Ele estava encostado no capô, de braços cruzados, esperando. Sônia parou na calçada, com as sacolas nas mãos. "O que você está fazendo aqui? Precisava te ver." "Por quê?" Ben-Hur empurrou o corpo para frente e deu um passo na direção dela. "Porque eu fui um idiota." Sônia colocou as sacolas no chão. "Nisso a gente concorda." "Sônia, eu sei que o acordo acabou. Eu sei que você tem sua vida agora. Mas..." Ele hesitou. "Eu não consigo parar de pensar em você." Sônia sentiu o coração acelerar. "Ben-Hur não faz isso." "Fazer o quê? Falar a verdade?" "Complicar. A gente tinha um acordo. Acabou. Cada um seguiu sua vida. É assim que funciona. E se eu não quiser que seja assim?" Sônia deu um passo para trás. "Você não tem direito de aparecer aqui e dizer isso. Não depois de tudo. Eu sei. E eu não estou pedindo para você voltar. Eu só..." Ben-Hur passou a mão no cabelo. "Eu só queria que você soubesse que você não foi só um acordo para mim. Mas eu fui." Sônia sentiu a voz quebrar. "No começo, eu fui. E você me tratou como se eu fosse. E eu errei. Errou, mas agora é tarde." Ben-Hur acenou, engolindo seco. "Eu sei." Ficaram parados ali, um de frente para o outro, com o peso de tudo o que não disseram por 1 ano inteiro. Sônia pegou as sacolas de novo. "Ben-Hur, eu preciso entrar. As crianças estão esperando." "Elas estão bem?" "Tão." "Lucas voltou a falar comigo. Amanda pergunta por você toda semana." "Você pode dizer para ela que eu perguntei por ela?" Sônia assentiu. "Posso." Ben-Hur voltou para o carro, mas antes de entrar, parou e olhou para ela. "Sônia, se eu pudesse voltar atrás, eu não teria feito daquele jeito. Mas você fez, e isso é o que fica." Ele entrou no carro e foi embora. Sônia ficou parada na calçada, olhando o carro sumir na esquina. Entrou em casa, guardou as compras e sentou na mesa da cozinha. Lucas apareceu. "Quem era, mãe?" "Ninguém." "Era o Ben-Hur?" Sônia olhou para o filho. "Era." "Ele vai voltar?" "Não." "Por quê?" "Porque algumas coisas não voltam, Lucas. A gente só aprende a viver sem elas." Lucas ficou olhando para a mãe. Depois, acenou e saiu. Sônia ficou sozinha na cozinha, com o papel da casa guardado na gaveta e o coração apertado no peito. Tinha tudo o que pediu. Casa própria, dinheiro, segurança para os filhos. Mas cada vez que abria a gaveta, lembrava do preço. Tinha cumprido o acordo e perdido a própria verdade. Do outro lado da cidade, Ben-Hur entrou na mansão vazia. Acendeu a luz da sala, subiu para o quarto, guardou as chaves. Ficou parado no silêncio, olhando pela janela para o jardim vazio. Tinha a herança, tinha o nome preservado, tinha vencido, mas a casa nunca pareceu tão grande. E algumas vitórias custam tudo o que importa. 1 mês depois, Sônia recebeu uma carta. Dentro, um envelope e um bilhete escrito à mão. "Para o quintal que Amanda merece ter, e para que você saiba que você nunca foi só um acordo. B." Sônia dobrou o bilhete, dobrou o envelope e colocou no fundo da gaveta. Algumas coisas não têm preço, outras custam tudo.